Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast Spotify, Google e Apple. Agora também pela Rádio 98 FM, todos os domingos às 16 horas. Ele vai ao ar na 98 e também vai ao ar na televisão, na TV Max, e no YouTube, Facebook e Instagram. Tudo em simulcast, simultaneamente. Hoje eu trouxe uma pessoa, um amigo maravilhoso, uma pessoa que, na verdade, foi o primeiro entrevistado do nosso programa há 4 anos atrás. Eu estou falando do meu amigo, um dos maiores comunicadores do Brasil, Clóvis Monteiro. Tudo bem, Clóvis? Como é que vai, Silvinho? Tranquilo. Tudo bom? Muito obrado pelo convite renovado, Silvinho. Pô, que prazer. Quanto tempo já, hein, de programa? Pô, vai fazer 5 anos. Pois é, o primeiro foi o quê? Antes da pandemia? Foi antes da pandemia, bem antes. Na verdade, o programa surgiu eu fazendo live, né? O de Boné me convidou para fazer na televisão e eu fiquei fazendo. Você foi um dos primeiros lá, ainda lá na Fogo de Chão. Isso. Perfeito. Agora, Clóvis, você sabe que mês que vem é o mês de aniversário da Super Rádio Tupi, 90 anos. Já de cara, eu pergunto a você, o que a Rádio Tupi representa para você, Clóvis? O que ela está representando e para os seus ouvintes também? Bom, setembro é o ano do aniversário da Tupi, 25 de setembro, data da fundação lá do distante ano de 1935, começou a Tupi pelas mãos do Assis Chateaubriand. A história conta que a Tupi concentrou ao longo da chamada Era de Ouro do Rádio, ao lado da Nacional, Marinique Veiga, Continental, bem mais tarde a Vera Cruz, que virou Rádio Globo e tal, conta a história da comunicação do Rio de Janeiro e do Brasil. A Tupi, no meu caso, significa a base da minha vida profissional no Rio de Janeiro. Só lembrando que eu tinha 10 anos de rádio quando eu cheguei aqui em 86. Então, vamos lá, 86, 96, 2006, 2016, ano que vem, 2026. Estaremos fazendo, com os 10 anos que eu já tinha lá no Sul, 50 anos de carreira, uma loucura. É verdade. E 30 de Tupi. Então, só por isso, só para fazer essa comparação, tudo que eu tenho materialmente, né, a minha vida deve à Rádio Tupi muito da consolidação do meu nome, da minha carreira no Rio de Janeiro, Silvinho. Passei por outras emissoras e tudo, mas a Tupi tem essa solidez, digamos assim, como plataforma da minha carreira profissional aqui. Agora, cara, eu fico pensando assim, a Tupi, eu trabalhei na Rádio Globo, você sabe disso, naquela época dos anos 70, 80. Hoje a Tupi tem um scratch, basicamente, só tem a nata da comunicação. Como é que você se posiciona dentro daquilo tudo ali, Clóvis? Muito do que aconteceu na configuração do rádio, Silvinho, se deve à Globo ter desistido da concorrência. É uma coisa impressionante. A Globo que você fez parte, 70, 80, 90, chegou a ser um ícone, uma referência. Todo mundo que trabalhava em rádio do Brasil queria trabalhar na Rádio Globo. Era impossível imaginar que a própria administração do Grupo Globo, antigamente a Organização Globo, conseguisse derrubar uma perfeição de projeto radiofônico como foi a Rádio Globo. Era tão bem feita no Rio que ela foi espelhada em São Paulo e também foi um sucesso. O sonho de todo profissional, qualquer atividade da radiodifusão, era trabalhar na Rádio Globo. E eles conseguiram destruir isso. A Tupi é o que é, nesse momento, a última gigante do rádio, em função do fracasso retumbante dos últimos anos das administrações que se sucederam do Grupo Globo. E é impressionante, porque a Globo, como televisão, se reinventou, foi para a área do streaming e agora vai tentar concorrer à TV Casé, que é o atual fenômeno da comunicação no YouTube, com o Globo Esporte, o GE, no YouTube e tudo mais. E no rádio não conseguiu, foi assim uma falência retumbante, impressionante, foi triste de ver. O Mário Luiz, que ficou 38 anos comandando a Globo, falou, olha, vão ter que derrubar essa Globo, vai demorar, porque ela tem estrutura muito forte. E em 10 anos, praticamente, acabou. Com isso, a Tupi, a partir de um presidente novo, de visão renovada, resolveu encarar um desafio. Como colocar em 24 horas os comunicadores que já estão na Tupi e aqueles que
a Globo está deixando no mercado. Entenda-se, Alexandre Ferreira, o Penido e o Garotinho, a primeira vez que os dois gigantes estão juntos na mesma estação, eles eram sempre concorrentes, o Francisco Barbosa, mas mantendo a Cidinha Campos, mantendo o Mário Belisário, mantendo como o Cristiano Santos, o Pedro Augusto, aí trazendo o Canásio. Então, se construiu uma programação de 24 horas, onde antigamente tinha um padrão de 3 horas para cada um, 2 horas para um comunicador, 1 para alguns comunicadores, fim de semana para outros, e se manteve todo mundo empregado numa grade de 24 horas de comunicação. Então, na verdade, a Tupi se construiu, se reinventou ao longo do tempo em cima de falhas gritantes e da própria falência do modelo de rádio popular da Globo, que agora virou musical, né? Ela concorre com o FM Dia e outras rádios, Mix e outras rádios populares. Então, o sucesso da Rádio Tupi está em 2 pilares. O fracasso da Rádio Globo, que era impossível de imaginar, há 10, 15 anos atrás, se alguém falasse, olha, a Globo vai sair do mercado, vai parar de concorrer. Colocou todos os profissionais no mercado, a Tupi foi lá e manteve os que já tinha. Então, nós temos Cidinha Campos e, até o ano passado, o Washington Rodrigues. Nós temos a novidade da Boneca Amarela, que veio da FM Dia, porque ganhava da audiência da Tupi, e a Tupi foi lá, de forma ousada, trouxe um modelo diferente. Mas não tem nada a ver com a Tupi. O mundo não tem nada a ver com nada, a gente está andando e se reinventando. A Isabelle é uma revelação, está há 7, 8 anos, e dando certo na rádio, comercialmente a nível de audiência. Então nós temos Cidinha Campos, Boneca Amarela, Isabelle Benito e Antônio Carlos, que é um deus do rádio popular. Já ia falar rádio AM, mas não vale mais essa nomenclatura. Ô, Clóvis, uma coisa que eu quero perguntar a você, porque a gente que é de rádio, a gente sabe disso, a audiência hoje da juventude, como é que você vê a audiência da juventude com o rádio? Tu acha que, por exemplo, a juventude ouve o teu programa, ouve os programas da Rádio Globo, e hoje há uma rádio também que é líder em audiência, que é a Rádio JB também, está com uma audiência para um outro target, né? Mas o que você acha da juventude no rádio hoje? A juventude não está nem no rádio, nem na televisão, Silvia. A juventude está na internet. Os meus filhos, 2 Copas do Mundo já assistiu no Cazé TV. As pessoas não veem mais, não tem mais ninguém. Você não vai ver mais jovem, adolescente na frente da TV vendo novela e tal. Depende do nível social. A menina que trabalha em casa ainda vê televisão aberta porque ela está ligada ali, mas quando ela dá uma saída para descansar, então ela está com um celular na mão. Ela tem programas que ela vê que eu nem sei que existe, mas tem milhões de pessoas seguindo. Então as pessoas está diferente, eu chamo de configuração. A televisão perdeu muito, a própria TV Globo aberta ainda é a melhor TV do país disparado, mas ela perdeu muito, ela está buscando, ela fica o tempo todo no erro e acerto, trazendo gente da internet, colocando lá e não dá certo, vai para o Sport TV, aí não dá certo, libera, e outro, as próprias emissoras de TV por assinatura ficam fazendo fusão, a Disney, a dona da ESPN agora, o cara que era da ESPN, o jogador tal vai ser comentarista do outro canal, então não existe mais grandes audiências e grandes diferenças, tirando a Globo do aberto ainda. Então a jovem não está mais nenhum desses canais tradicionais. O jovem está buscando a tribo dele nessas plataformas de TV, de internet e tudo mais. Ô, Clóvis, para onde vai então, já que você falou que o jovem está indo para lá, a gente não está conseguindo conquistar o jovem, para onde vai o rádio então, daqui para frente? O rádio está sólido como nunca, só que é diferente o público. Você fala para muita gente, por exemplo, eu de manhã, eu falo para o empresário, o dono da Ford Caminhões aqui do Rio de Janeiro, eu encontrei num evento ele não anuncia comigo, mas ele me ouve, ele sabe o nome do meu cachorro, sabe o nome da pessoa que trabalha na minha casa, o nome dos meus filhos, o que meus filhos estão fazendo. Ele é um CEO do Rio de Janeiro, de uma divisão da Ford, que é a Ford Caminhões. Ele é um cara que mora na Barra da Tijuca, tem uma vida acima da média, muito acima da média, e ouve o rádio pelo conteúdo. Mas ele também ouve a Band News, ele também ouve a CBN, né?
A dona de casa, que está acostumada a ouvir o chamado rádio AM, que hoje é o rádio show, mas está na frequência modulada, está no FM, ela ouve a rádio Tupi porque ela gosta do conteúdo, ela gosta de ouvir o Canásio contando as coisas da vida dele, gosta de ouvir a patrulha e as histórias que o rádio teatro faz ali. Eu não sei exatamente que idade tem essas pessoas, mas é o gosto da pessoa. É como o sertanejo. A música sertaneja não é necessariamente por sertanejo, né? Tem um cara que tem uma caminhoneta Ram maravilhosa e tratores de última geração lá na fazenda dele em São Paulo, ele gosta de ouvir o Chitãozinho Chororó, a rádio sertaneja da cidade dele, mas ele tem um avião próprio, ele pode ir para os Estados Unidos e amanhã está em Times Square, lá consumido do bom, é gosto. Eu acho que a gente perde um pouco disso aí. Nós buscamos no resultado do Ibope, que chega todo mês, dia 8, para a gente, numa média de 3 meses de audiência somado e dividido, a gente busca lá perfil de idade. E a gente vê que tem menos jovem ouvindo o tipo de rádio, de conteúdo que nós fazemos, não é pelo rádio, mas pelo conteúdo que a gente escolheu fazer, porque a gente faz para a dona de casa e para o homem que decide comprar, porque a gente busca esse tipo de anunciante. Me surpreende a JB estar liderando a audiência. Porque numa cidade com um bolsão de pessoas humildes e de pouca cultura e de gosto musical, que a gente sabe que não é a música que toca na JB, ela pontuar nas primeiras posições com esses bolsões de pessoas carentes, né, com outro tipo de gosto, dificilmente vai subir a Rocinha e vai ver alguém, o trabalhador da banquinha ouvindo lá, que se multiplica ouvindo a JB. Mas ele ouve a FM o Dia. A FM o Dia, como primeiro lugar, é muito mais fácil de acreditar e de ver, e acontece isso em vários momentos do dia. A FM o Dia, quando o pessoal vai acordando, vai assumindo posições. A melodia, você entende porque tem ali um filão do segmento religioso, do evangélico e tal. Então tem coisas que não dá para contestar, porque existe uma pesquisa, você aposta nela, assina, paga para poder receber esses resultados, mas eu acho muito defasado. Silvinho, hoje em dia, com você sabendo instantaneamente um reflexo da sua audiência na televisão ao vivo, e o rádio tem que esperar 1 mês para receber o livrão ou então pela internet o resultado, sabendo que é uma soma de 3 meses dividido por 3, e aí você caiu a audiência. Aonde que caiu? Foi no primeiro mês? Foi no segundo? Vamos olhar aqui, vamos separar. Eu mudo agora ou espero a próxima Ibope? Ainda, eu acho que passou da hora de você ter um instrumento, alguma coisa que o rádio pudesse atestar na hora o que está acontecendo. Que nem o Media People, né? Exatamente. Você tem um aparelhinho que você coloca no aparelho de TV e ele vai te dizer lá na emissora, ou numa central, que você está assistindo, ou melhor, no caso de televisão, você está assistindo aquele canal naquele exato momento. Isso não existe no rádio, mas existe uma pesquisa que a gente tem que respeitar. Clóvis, eu quero trazer para você aqui uma pergunta de um grande amigo nosso. A gente vai aos comerciais para você ouvir a pergunta, que é o Mário Belisário. Um amigão, ele fez uma pergunta para você que eu quero que você responda logo após os comerciais. Valeu? Boa. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Alô, Silvio Barbosa, o criador do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção. Dia 25 de setembro vai ter uma missa, né, dentro da programação oficial do aniversário da Tupi. O dia do aniversário da Tupi é dia 25 de setembro. Ao meio-dia vai ter a missa. Depois eu dou os detalhes para você. E a partir das 2 da tarde, na Confeitaria Colombo, o lançamento oficial do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção, do Silvio Barbosa. Todo mundo convidado. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa Publi Rio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos.
É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser, você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição. Valeu? Alô, Silvio Barbosa, o criador do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção. Dia 25 de setembro vai ter uma missa, né, dentro da programação oficial do aniversário da Tupi. O dia do aniversário da Tupi é dia 25 de setembro. Ao meio-dia vai ter a missa. Depois eu dou os detalhes para você. E a partir das 2 da tarde, na Confeitaria Colombo, o lançamento oficial do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção, do Silvio Barbosa. Todo mundo convidado. Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao Karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua, inscreva-se agora. Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma promoção Que Delícia, dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção Que Delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Alô, Silvio Barbosa, o criador do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção. Dia 25 de setembro vai ter uma missa, né, dentro da programação oficial do aniversário da Tupi. O dia do aniversário da Tupi é dia 25 de setembro. Ao meio-dia vai ter a missa. Depois eu dou os detalhes para você. E a partir das 2 da tarde, na Confeitaria Colombo, o lançamento oficial do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção, do Silvio Barbosa. Todo mundo convidado. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Estou voltando aqui com meu amigo Clóvis Monteiro aqui no meu programa. Depois de 5 anos, ele foi o primeiro a vir aqui dar uma entrevista para mim. Fiquei muito envaidecido e hoje ele volta de novo. Clóvis, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Agora vamos ouvir então a pergunta do Mário Belisário? Bora. Você responder? Vamos ver. Meu amigo Silvio Barbosa, com que prazer, mais uma vez eu estou aqui no seu programa. Hoje eu estou aqui no estúdio de podcast da Rádio Tupi, essa rádio importante e poderosa que vai completar 90 anos. E você aí recebendo o meu amigo querido e brilhante comunicador Clóvis Monteiro. Posso fazer uma pergunta para ele? Clóvis, hoje com o advento da internet, essa grande rede que veio democratizar a comunicação no mundo inteiro, tem coisas muito bacanas, tem coisas esquisitas, mas essa grande rede veio para fazer uma revolução. E aí, aonde que o rádio se insere nisso, né?
Eu gostaria de ouvir você com relação a isso, até porque esse é o nosso ofício, essa é a nossa profissão. Aonde o rádio vai estar daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Um abraço para você, meu irmão. Silvinho, um abraço, que Deus te abençoe. Fala aí, Clóvis Monteiro. Meu querido amigão Mário Belisário. Beli, obrigado pela pergunta. Aliás, eu tenho respondido essa pergunta, rapaz. Tudo que é podcast, quando dá liberdade para as pessoas perguntarem, quando é ao vivo, foi assim no podcast do Garotinho, do Cheguei, foi assim no podcast Só Se For Agora, do Jorge Perligeiro, que tem interação ao vivo, né? O podcast vai ao ar ao vivo, depois é gravado e exibido posteriormente nos canais de YouTube e nas plataformas aí de vídeo e de podcast. Então, sempre essa relação da internet com o rádio, né? Para onde vai o rádio? Como é que o rádio está se alinhando? Gente, primeiro, quando se recebeu a televisão no Brasil, todo mundo disse que o rádio ia morrer. Não aconteceu isso, pelo contrário, a televisão só é o que é porque veio do rádio com seus profissionais, suas estratégias de programação e tudo mais. E o rádio manteve seu espaço e buscou o seu caminho. Quando chega a internet, diz, agora o rádio vai acabar. Pelo contrário, né? O que acabou foi o limite das fronteiras do rádio. O rádio tinha um problema só, que era alcance, né? Ele sempre foi mais ágil, né? Perene, não exige atenção da pessoa. Você pode botar o rádio no lado e continuar trabalhando, ele não exige que você pare de fazer o que está fazendo para dar atenção para ele. Mas tinha o problema do alcance, né? A amplitude modulada, o rádio AM alcançava grandes distâncias com a qualidade questionável. E o FM, a frequência modulada, uma qualidade maravilhosa, mas com redução de alcance. Com a internet acabou o limite, acabou a fronteira. Hoje, através de aplicativos, de sites, você pega a sua emissora de rádio lá do interior do Rio Grande do Sul, da colônia, da quarta colônia, Faxinal do Soturno, em qualquer lugar do mundo. Imagina uma rádio como a Tupi, uma grande emissora do país, todo mundo ouve em qualquer lugar. Na Austrália, na China, no Japão, do outro lado do mundo, você acompanha as emissoras e até aquela frase, se o rádio tivesse imagem, até isso foi por terra com a internet. Hoje, sim, o rádio tem imagem, e o aplicativo da Tupi, então, que é super intuitivo e fácil, você vai lá e põe para ouvir o aplicativo. Se quiser ver o estúdio, você aperta a câmerazinha, abre o estúdio e você fica vendo tudo. O cara está comentando uma notícia, atrás dele, num super telão, aparece o vídeo ou então a foto, a imagem de quem é alvo daquele comentário. Pronto, este é o rádio hoje em dia. Então, respondendo, Belisário, o rádio já se alinhou a esse mundo novo. O rádio deixa de ser apenas uma caixinha de som com um locutor dono da verdade. O rádio hoje é uma mídia, muito mais do que um formato, né? Ele é um conceito de comunicação. Continua sendo ágil, continua sendo instantâneo, continua sendo humano, porque usa a voz humana. Poucas coisas têm esse DNA do ser humano como a voz, e tem agora a imagem, e tem agora a tecnologia, e não tem limite de alcance. Espero ter respondido ao Mário Belisário. Agora, Clóvis, uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. O ex-presidente do Flamengo esteve aqui, o Bandeira de Mello, e ele falou para mim que quando ele era jovem, quando ele era criança, 5 anos de idade, ele falava para o pai dele que ia ser o presidente do Flamengo. E acabou que ele foi o presidente do Flamengo. Eu pergunto a você, lá em Santa Maria, lá em Alegrete, né? Naquela época que você era novinho, você pensava que ia ser esse sucesso todo hoje? Claro que não, absolutamente, é completamente improvável a cada dia de eu continuar sendo algum tipo de... Porque eu sou um cara tímido que arrumou gatilhos e personagens para disfarçar a timidez, e eu nunca imaginei trabalhar em rádio, pelo contrário. A minha família sempre foi chegada a coisa de desenho, de escrever, então a gente era bom de redação, como redator, para texto e tudo mais, e a timidez deixava a gente muito confortável só desenhando, né, num escritório fechado. Eu cheguei a desenhar plantas para construção civil com um engenheiro, num dos meus primeiros empregos em Santa Maria, porque eu saí com 5 anos de Alegrete, fui para Santa Maria, que era a cidade polo ali para estudar. Chegou a trabalhar com o Marco Giacomo lá? Sim, foi ele que me ele recomendou. Te perturbava não, também? Não, me recomendou para vir para cá. Ele que descobriu que havia o potencial
Ele ouviu um dia lá na caixa de som, abriu lá a porta do estúdio e disse, olha aqui, ó, como é que fica a tua voz na caixa de som, assim, assado. Vamos fazer assim, faz assado, e papapá, dá para ir para sonhar mais alto e tal. Mas na verdade... Estou te perguntando isso que eu ouvi você falando no podcast do Garotinho, que ele participou da tua... Sim, várias vezes. Em Santa Maria, chamando a atenção, né, para o formato que podia ser feito, para a gente poder continuar evoluindo. E quando a gente estava em Santa Catarina, ele estava gerenciando umas emissoras de rádio lá, ele gravou uma fita piloto e mandou para cá. Foi quando o Armando Campos me contratou. Caramba. E eu vim naquele episódio de conhecer a Tropical, o Zeca Pagodinho, aquele pessoal todo lá. Foram pelo menos essas 2 vezes bem importantes assim. Então, na verdade, eu nunca imaginei que pudesse. Mas depois de adulto, trabalhando em rádio, sim. O sonho era trabalhar em rádio grande, para muita gente, poder fazer essas coisas que hoje nós conseguimos fazer. Agora, Clóvis, uma coisa, e a experiência na TV? Eu lembro que eu tive com você no programa na Bandeirante, era seu programa na Bandeirante, você lembra? Muitos anos atrás, você me apresentou até várias pessoas, e aí depois agora você começou a apresentar também a SBT. Como é que foi essa passagem do SBT? Eu sei que já saiu, mas é uma experiência bacana, né, Clóvis? Muito boa. Eu lamentei perder aquele espaço, era um espaço precioso, começo da noite, eu sempre imaginei isso. Se eu pudesse escolher um horário para fazer televisão, eu faria daquele jeito e faria naquele horário. No começo da noite, mas com mais liberdade. Eles pegaram muito pesado da coisa da polícia, de crime, e eu não gostava. Aquilo me causava, era meio tóxico para mim, eu não me estragava o dia, ficar naquela pauta de polícia, que aquilo não resolvia. Os programas de maior audiência que nós fizemos não eram os carregados de polícia. Mas eles são muito equivocados e eles têm pouca autonomia aqui do Rio. No Rio, né? Quem manda é São Paulo e nem sempre eles estão atualizados e têm visão. Porque o bom gestor de rádio ou televisão é aquele que vê o potencial do que pode acontecer, não aquele que tem uma visão rasa do que está acontecendo naquele momento. E eles não têm muito isso. Se havia um produto que era a cara do SBT, era o que nós criamos ali, o formato, a interação, eu fazendo de forma humana, brincando com as famílias, fidelizando as pessoas, trazendo notícias, explicando. Aquilo era a cara do SBT. Uma televisão que tem Ratinho, uma televisão que tem Patati Patatá de manhã na programação, que eu acho um equívoco. Hoje não há mais espaço. Criança não fica na TV aberta esperando o programa infantil no meio de 2 programas policiais. É um equívoco completo. É um programa que tem casos de família, programa que ressuscitou Aqui e Agora, né? É um programa uma televisão desse tipo que foi feita a luz e inspiração do Silvio Santos, né, que se jogava no aquário, caía no palco, deixava a calça cair, brincava com os travestis, brincava. Era um outro momento, né? Uma TV, não, é a cara da televisão, não é outro momento. Se ele estivesse hoje, estaria dando audiência. Eu quero dizer que uma televisão popular como o SBT tinha que ter um jornal com essas características de comunicação, de interação e tudo mais. E eles não tiveram talento para ver, e não sou eu que vou dizer também. Aí você vou fazer outra coisa, vou botar uma jornalista a fazer, ok, faça isso. Entendeu? Vai ver os resultados que tem. Então, na verdade, tinha um produto pronto para ser desenvolvido. Se fosse o Mário Luiz da vida, fosse um cara de visão, eu tenho certeza que veria isso com bons olhos. E a própria Record, quando eu comecei a fazer, antes do Wagner Montes fazer o meio-dia da Record, eu cheguei a fazer e a Record nos testou, colocou uma vez em rede nacional, porque percebeu que tinha um elemento ali que podia dar caldo, o que não aconteceu no SBT. Agora, fiquei triste, perdemos um espaço que era importante, né, de promoção de uma série de coisas, de ajudar um monte de gente, e eu lamento que a televisão perdeu a chance de criar um produto novo, que seria esse jornal popular, mas adulto, mas com bom humor e tudo mais. Mas falta autonomia, né, e a gente não pode cobrar muito, porque o SBT está acéfalo, né? O Silvio fazia aquelas loucuras, mas era o dono, era o fenômeno, era o cara. Hoje as meninas são completamente perdidas e é um jogo de muitos erros, assim, o tempo todo. Acontece eles lançarem um programa, promover uma semana nas redes sociais, o programa entra no ar e no segundo dia sai do ar. Né? Então é uma lástima, que é uma TV simpática, não tem rejeição, uma lástima, é uma pena. Mas você volta, né, Clóvis? Não sei, mas deixa eu contar. Há 6 anos eles faziam o projeto e me chamavam. Todo ano, final do ano, eu ia no SBT, almoçava com a dona Sara, conversava com o diretor. Quem me levou para lá, na verdade, e fez força foi o San Germano.
O Diego, que ficou 21 anos na casa e pediu para sair porque viu que a emissora está perdida. E ele foi para a Cazé TV, que é a casa da TV, né? O Cazé TV, hoje é emblemático o que esse rapaz está fazendo na internet, é um sucesso incrível. E o Diego foi ser diretor de elenco e já levou várias pessoas para lá, eles estão nadando de braçada. A Globo está criando um canal para concorrer com ele, para tentar barrar, como fez aquela vez que tinha o Jornal Globo, tinha a JB, tinha o Jornal Dia, colocou o Extra no meio para tentar segurar. Eles vão investir agora num canal, o Globo Esporte, o GE, no YouTube, com uma grande equipe, grande investimento, para tentar barrar o Cazé, que já nas Copas do Mundo aí já tem feito estrago na audiência da Globo. Ô Clóvis, não é sempre de coisas boas que a gente vive. Nosso país está passando por uma situação terrível, né? Taxação de 50%, uma série de situações, uma polarização danada. Eu queria saber a tua opinião como ser humano, como dono de casa. O que você está achando disso tudo, Eu cara? acho uma tristeza, não vou entrar no mérito, porque isso é uma armadilha. Falar desse assunto é uma armadilha para todo mundo que trabalha com comunicação e quem quer audiência. É uma armadilha se declarar e falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que buscar lideranças novas, que não é possível a gente ser refém de velhas plataformas eleitoreiras ou eleitorais. Então, independente de A ou de B, é uma tristeza, uma pobreza não se achar novas lideranças para que a gente possa pensar no futuro do país, né? Para quem trabalha com audiência, é um momento muito triste, porque se você falar com sinceridade sobre um fato, metade da população vai achar que você está puxando brasa para o assado. E se você falar para ser simpático a essa população, que tem poder aquisitivo e que é anunciante também, você vai desagradar a outra metade, porque você está sempre sendo julgado nessa condição. Então eu acho que não é nem... Terrível, né? É muito triste para o país, né? Muito triste para o país. Clóvis, eu vou pedir então que você responda também a pergunta agora, para a gente terminar o nosso programa, a pergunta do Sidney Rezende, que ele fez para você, né? É líder de audiência lá na Rádio Tupi também. Vamos lá? Clóvis Monteiro, você, cara, você é líder de audiência. Quando eu cheguei na Tupi, você me acolheu com tanto carinho. Não foi só você, outros também, mas você estava assim, como se estivesse cuidando de mim ali, né? Quase a cada momento, faz um comentário construtivo, uma observação, divulgou várias vezes no seu programa. Você me carregou pela mão quando eu cheguei na Tupi. Eu sou muito agradecido também por isso, né? Mas eu queria que você falasse uma coisa diferente, né? Qual é o seu público? Quando você de manhã dá bom dia e começa o seu programa, depois quando você encerra, né? Para quem você fala? Quem é o seu público? Qual é, assim, aquela pessoa que você imagina na hora que você está dando o seu recado? Você é tão espontâneo, usa humor e tudo, né? E eu queria saber para quem você fala. Qual é o seu público? Sidney Rezende do céu, Sidney Rezende de Deus. Primeiro, parabéns. Você atendeu ao chamado da Rádio Tupi com um projeto jornalístico no final da tarde, começo da noite, na hora que tem uma multidão se movendo de volta para casa, e você alcançou o objetivo, né? Qualificação da audiência, faturamento, né? Popularidade e a credibilidade você trouxe junto com a sua equipe. No Jornal da Tupi, logo depois da Ave Maria com o Padre Marcelo Rossi. Eu costumo dizer lá no rádio, logo depois da Ave Maria com o Padre Marcelo, é sagrado ouvir o Jornal da Tupi com o Sidney Rezende. Então, parabéns. E o fato de eu promover você, desde que você chegou, é porque eu quero tirar um pedacinho, né? Eu quero colar em você aí, que eu sei que você está facinho e você tem muito prestígio. O Sidney, me permita, antes de responder quem é o meu público, Sidney, dizer o seguinte: você foi pioneiro, e eu estava lá nos anos 90, quando a CBN foi criada, você foi pioneiro da CBN, o horário nobre da CBN. De lá foi para a Globo News, onde deu aula. De lá, com a CNN chegando ao Brasil, você vai como principal âncora para a CBN, para a CNN. E dentre desse currículo incrível de credibilidade, lembrando que você, lá atrás do Sistema JB, já comandava, né, o encontro com a imprensa, recebendo governadores, daquela emissora tão emblemática da história do radiojornalismo do Brasil, que foi a JB, com correspondentes em todas as capitais do mundo, e você, naquela bancada, naquela mesa, ali na Avenida Brasil, onde é o INTO hoje, naquela potência que era o Sistema JB, já fazia sucesso. Então é muito legal ter você na Tupi, né? Pronto, falei. Quem é o meu público? A gente sabe, né?
Como eu falei aqui, nós temos uma pesquisa que diz quantas pessoas, qual é a classe, onde é que estão, quantas pessoas nós temos na Tijuca, na Zona Sul, na Baixada Fluminense 1, Baixada Fluminense 2, Zona Sul e uma sequência da Zona Sul para o Ibope, que é a parte da Zona Oeste com a Barra da Tijuca. Então a gente sabe exatamente quem são essas pessoas. Pessoas maduras, né? Um público jovem é menor, mais expressivo é a classe CD, né? Nós temos a classe E, que é muito a parte popular do povo do Rio de Janeiro e do Brasil. A CD é a maior faixa etária que nós temos. Pessoas adultas, homens e mulheres, no meu caso, nós temos um pouquinho mais de mulher acompanhando a nossa programação, e pessoas produtivas, acima de tudo, porque a Tupi tem de A a Z de anunciante. Nós temos desde a lanchonete até a batata rosti, até a revenda de carro, né? Os negócios mais proeminentes do Rio de Janeiro estão lá anunciando na Tupi. Eu costumo dizer, viu, Sidney Rezende e Silvio Barbosa, que quem anuncia na Rádio Tupi não se arrepende. Por quê? Porque a Tupi vende. Vende? Para rimar, eu adoro rimar. Clóvis, muito obrigado pela tua presença. Eu quero que você leve para minha amiga Carmen essas flores da camélia, que é seu padrinho, olha, né? É, aqui, meu ó. padrinho. Olha aqui, ó. As flores da camélia, para você levar para Carmen. Muito obrigado. Cara, você veio quando eu comecei a gravar o programa e está vindo hoje. É o último hoje ou não? Eu espero que não termine. Tá bom, então tá bom. Obrigado ao meu padrinho, Álvaro da Camélia, e ao Alvinho, né? É legal ver essa coisa de sequência. Eu estava falando com o Perligeiro. O Ayrton Perligeiro foi um grande comunicador da televisão aqui do Rio de Janeiro. E depois veio... O pai dele trabalhou na Tupi, sabia? Sim, sim. O Ayrton é pai do Jorge, né? E aí é engraçado que o Ayrton Perligeiro fazia Almoço com as Estrelas aqui na TV Tupi. E em São Paulo, quem fazia era o Ayrton Rodrigues com aquela... com a Lolita. Lolita com a Rodrigues. Lolita Rodrigues. Mas olha a curiosidade, o Ayrton aqui e o Ayrton lá. Olha que coincidência, não eram parentes nem nada, só uma coincidência. Verdade. Obrigado então, viu? Muito Parabéns obrigado pelo convite. pelos 90 anos da Rádio Tupi. Eu pensei que ia dizer que era meu. Obrigado, Silvinho. Abraço, querido. Valeu. Alô, Silvio Barbosa, o criador do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção. Dia 25 de setembro vai ter uma missa, né, dentro da programação oficial do aniversário da Tupi. O dia do aniversário da Tupi é dia 25 de setembro. Ao meio-dia vai ter a missa. Depois eu dou os detalhes para você. E a partir das 14h, na Confeitaria Colombo, o lançamento oficial do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção, do Silvio Barbosa. Todo mundo convidado.